minha querida, nós estamos de volta com o programa Brasil Cristão. Hoje, o último programa do ano de 2015. O nosso assunto é a misericórdia. Misericórdia que jorra do Sagrado Coração de Jesus e é uma fonte interminável, uma fonte que nunca vai ter fim. E quanto mais a gente experimenta essa misericórdia, mais ela vem para nós, né, Padre? Com certeza. Abra teu coração e você vai ver um mundo totalmente diferente a partir da misericórdia de Deus. A misericórdia. Santa Faustina Kowalska já nos ensinou sobre a divina misericórdia e agora esse querido Papa Francisco, né? O São João Paulo II e agora o Papa Francisco nos dando de presente esse ano da misericórdia, né? E eu acredito que é importante realçar que esse pedido dele de reconciliação com Deus, ele não abrange só o interior da igreja, não só os cristãos, mas ele faz um comunicado ao mundo, que só é possível alcançarmos a paz e a comunhão entre os povos se nós formos capazes de perdoar. Não tem outra forma. É isso mesmo, que realça ali na bula, é isso mesmo. E a gente vê com tanta otimismo isso aí, né, Padre Oswaldo? Com tanto otimismo, né? Eu estou vendo que está pegando a igreja, sabe? É interessante isso, né? Está abrangendo Eu vejo mesmo. Na reunião do clero, né, o assunto está sempre constante. Porque o Papa também, na bula, você deve lembrar, que dá algumas dicas do que fazer. Né? Sim, sim. E eu acredito, por exemplo, tem uma experiência no Rio de Janeiro que eu achei maravilhosa, Dom Orani, gosto demais dele. Eu acredito que foi ele que tocou no coração do clero e os padres montaram barraquinha nas praças do Rio de Janeiro para atender confissões. Então... Muito bonito, aquelas barraquinhas brancas que a gente vê na praia, e debaixo de cada barraquinha estava lá um sacerdote sentado para atender as confissões. Esperando, né? Esperando. Como fazia... São João Vianney, né? Exatamente. Esperando lá na igreja, Exato. né? O que o tornou no alto santo, de uma montanhazinha, né? Desconhecida aquela igreja, difícil de chegar. Até hoje é difícil de chegar. De Roma para lá são 8 horas, um caminho pequeno, uma cidadezinha pequena. Mas ele expandiu a misericórdia de Deus para o mundo inteiro. Hoje ele é o nosso patrono dos padres. Patrono dos sacerdotes. Por quê? Porque ele esperava as pessoas para a confissão, né? O dia inteiro, ele estava lá, né? O dia inteiro. E as transformações, as libertações eram maravilhosas. Então, o que é isso? É misericórdia. Aliás, eu quero lembrar aqui do padre que me batizou. O padre que me batizou já está no céu, Padre Manuel Prieto, um santo sacerdote agostiniano. A imagem que eu tenho desse padre é ele de batina preta, sentado no banco, em frente ao confessionário, o dia inteiro esperando as pessoas para confessar. Verdade, verdade. Eu também tenho ideia dos meus padres, quando eu comecei. Essa é a ideia que eu tenho. Exatamente disso, né? Aquela estolinha pequenininha, roxinha, e ele, ou ele sentado, ou se não, acho que cansava, ele ficava andando na frente. Andando ali na frente, né? É assim, para cima e para baixo. Esperando. Você, meu querido, minha querida, não tenha medo, não tenha medo, porque a gente dando esse passo, é o passo da misericórdia, né? E eu acredito que uma das coisas que o Papa realmente está conseguindo, e ele coloca na bula expressamente, façam o envio dos missionários, dos ministros da misericórdia. Então, nós já temos no nosso calendário na diocese o dia em que o nosso bispo vai enviar os padres para atender as confissões. É um realce e valorização do mistério da reconciliação. Eu achei isso muito bonito, original. E eu acho que as experiências vão ser imensas. Como aconteceu no Rio, vão acontecer em tantas outras dioceses. Todas as dioceses, eu acredito. Aliás, na semana que vem eu vou receber aqui, se Deus quiser, no primeiro programa do ano de 2016, o nosso arcebispo, Dom Ayrton José dos Santos, que vem falar do seu trabalho, da arquidiocese, entre outros assuntos. Eu imagino que ele vai tocar nesse assunto também, né? Então, fica ligado, ano que vem já está programado aí, né? Então, Padre Oswaldo, o senhor tinha me falado de um assunto que a gente tem que falar aqui, que a gente tem que falar da misericórdia. Temos que tocar na misericórdia num certo ponto que o senhor tinha lembrado. Exato. As coisas difíceis, a gente sempre tenta deixar um pouquinho para depois. Mas existem coisas que têm o seu momento e nós não podemos perder esse momento.
Uma das coisas é a questão da confissão dos enfermos, né? E, consequente, unção dos enfermos. Eu tenho encontrado algumas famílias que, lógico, é natural no amor, né? A gente quer que as pessoas vivam mais, a gente quer que as pessoas sarem, pessoas possam voltar aos seus afazeres. Claro. Com certeza. Mas tem medo de, por exemplo, chamar um padre para a unção dos enfermos ou para atender a confissão, que estão muito juntas uma com a outra nessa realidade. É um ato de misericórdia da família. Sem dúvida. É um ato de misericórdia convidar um sacerdote naquele momento. Chegar, pai, olha, o senhor está passando por uma situação difícil de doença, o senhor já está aqui no hospital há tanto tempo, o senhor não gostaria de receber a presença de um sacerdote para te abençoar, para rezar contigo, para te confessar? Nós temos que enfrentar essa realidade. É, porque ele não é o mensageiro da morte, né? Exatamente. Porque o que se imaginava antigamente é aquele mensageiro da morte, né? O pessoal, inclusive, quando você está de batina preta, tem gente que vai para outro lado da rua para não passar, porque ele está trazendo morte, né? Nossa Tem essas Senhora. coisas todas. Mas eu queria contar bem rapidinho duas situações. Eu tive numa paróquia um tesoureiro, que era um gerente de banco, e ele teve câncer. Né? E lutou, e um dia ele me chamou, dizendo, eu quero me confessar. Foi, assim, uma experiência maravilhosa. Ele era muito organizado. Ele organizou tudo que precisava para a morte dele. E preparou o máximo possível. E ele dizia, agora eu preciso me confessar. Maria do Rosário, a confissão, por isso que eu digo que a confissão é uma experiência do rosto de Deus, porque é uma coisa profundíssima. Um homem de um amor imenso pela esposa, pelos 3 filhos. E aí ele pediu que fosse atendido, eu fui, o atendi. Ele disse tudo o que precisava, ele explicou aonde estava tudo, como estava tudo, que depois eu transmitisse para a esposa, porque era um momento muito difícil para ela. E disse, padre, acho que agora é hora de me despedir deles. Aí dei a absolvição, saí. Porque ele já sabia que ia morrer mesmo. Porque havia se combinado que logo depois que ele se despedisse da família, ele seria sedado. Porque as dores seriam intensas, ele não poderia suportar tantas dores. Então, quando eu saí, fui para o corredor, era uma pessoa muito querida, e padre chora também, né? Então, olha, eu me debulhei ali, e quando eu vi o médico entrando com a seringa na mão, eu sabia o que ia acontecer. E nunca mais pude vê-lo. Uma outra pessoa também, foi uma pessoa assim, muito querida também, tinha 4 filhos, novo, 37 anos, alguma coisa, com câncer também. Ele falou assim, padre, chegou a hora de nós conversarmos. E fomos para o banco da igreja, aí ele refez toda a vida dele e disse assim, olha, tudo que eu podia ter feito pela família, eu fiz. Por isso, eu não tenho medo de morrer. Aliás, eu contei isso no batizado da neta dele, agora no sábado passado. Eu não tinha contado para a família, aí eu contei. E disse, olha, e ele dizia do amor, ele dizia da serenidade e da confiança em Deus. Por isso, ele aceitava a morte. Mas, assim, mais uma confissão. Eu sei que não é todo mundo que precisa passar por isso. Não, mas não convide, é a hora da morte, né? Convide alguém que está impossibilitado para receber o padre. O padre é para isso também. Ele deve ser chamado nas casas para abençoar, ele deve ser chamado na casa para atender os enfermos, deve ser chamado na casa para quem está impossibilitado de confessar. É preciso que faça isso. O senhor quer fazer por isso, misericórdia, né? Por misericórdia. Os padres querem fazer isso, os padres querem e precisam ser chamados. Faz parte do sacerdócio, né? Eu perguntei para Dom Paulo Evaristo, no dia que eu fui pedir a minha ordenação sacerdotal. Pedi para ele e falei assim, olha, o senhor está me dando o sonho da minha vida, a minha realização. Eu vou ser padre, né? E eu falei, mas o que a igreja pede de mim? Ele disse assim, Oswaldo, a única coisa que eu peço de você, nunca deixe o leito de um enfermo só. Esteja junto dele. Só isso. Não precisamos tecer comentários aí, não é, Padre Oswaldo, querido? Isso eu tento fazer minha vida. Então eu quero chamar agora, para eu não chorar muito, eu quero chamar aqui o mural dos sócios, essas pessoas abençoadas, essas pessoas de fé que fazem a história desta obra do Senhor Jesus. Vamos ver quem é.
Quem nos mandou essa foto junto com a família foi a Maria das Graças de Jesus. Eles são de Viçosa do Ceará. Agradecemos de coração a sua ajuda e que Deus abençoe sempre a senhora e a sua família. Faça como a Dona Maria e torne-se também um sócio da Associação do Senhor Jesus. Dona Maria das Graças, olha que nome bonito que a senhora tem, né? Maria das Graças, lá de Viçosa do Ceará, todo o estado do Ceará, agradeço de coração e agradeço a senhora, viu? Que foto linda que a senhora mandou da família inteira, viu? Muito obrigada, obrigada por esse ano de 2015 e obrigada por tudo que a senhora já fez por essa obra. Nós só podemos dizer muito obrigada, que Deus retribua o 100 para a senhora, e muito mais, só Deus sabe retribuir, né? E agora eu quero chamar aqui, a gente já está tão emocionado falando da misericórdia, do sacerdócio, da bondade de Deus, eu quero chamar outro sacerdote aqui, que vai me deixar em lágrimas também, que é o Padre Guido Motinelli, esse sacerdote que tanto tem servido a Deus. Padre Guido, seja bem-vindo. Sua bênção, padre. Muito bem, Maria. Rosário, muito bem. Com tanta alegria estamos aqui mais uma vez. Vejo o Padre Osvaldo também. Padre, senta, padre, por favor. Sinta-se à vontade. Olha, é muita bênção de Deus para pouco espaço aqui, né? Vocês não acham? 2 sacerdotes. Mas é um fofo, né? É uma graça. É uma belezinha. Então, nós estávamos falando, o Padre Guido estava sintonizado com a gente aqui, né? Que beleza, né? Nunca deixe um leito de um enfermo sozinho. Foi essa a lição que ele me deu para que eu nunca esquecesse. Porque ele falava da solidão das pessoas na enfermidade. Sobretudo os idosos, né? Que sempre tem uma doencinha ali quando está doente, né? E sempre a família vai. Os amigos voam, a família voa. Né, Patriquito? O senhor tem histórias, né? Exato. E aí falta misericórdia, né? As oportunidades para receber o valor da misericórdia de Deus são imensas. Eu poderia dizer uma coisa, sou padre há quase 43 anos e a maior, digamos a palavra satisfação, mas realização como sacerdote foi exatamente dedicar 1 ou tantas vezes 2 horas por dia aos doentes nos hospitais. E vou acrescentar um pormenor também. Várias vezes acontece com a presença do padre, com o conforto do sacramento, de acompanhar esta pessoa doente para a vida eterna. E não conto mais, Maria, as oportunidades na hora até de encomendar um corpo, momentos antes da sepultura, dizendo aos familiares que quero deixar registrado que esta pessoa, cujo corpo vamos sepultar daqui a pouco, nesta noite que passou, me mandou chamar no hospital e se confessou comigo. Qual é a reação que a gente nota muito frequentemente diante de uma frase desta? Claro que ninguém esboça um sorriso, porque a morte não gera sorriso, mas um cruzamento de um olhar com o outro, porque é um conforto espiritual que a confissão gera e uma serenidade nos familiares. Paz, né? É a paz. É um ambiente de paz. Eu nunca canso de dizer até aos meus fiéis que o sacerdote se realiza muito mais no confessionário do que no altar. Que beleza. Exato. Exatamente, é a mesma experiência que eu tenho. Olha, nós poderíamos ficar aqui horas com o Padre Osvaldo e o Padre Guido contando experiências, né? É o maior respeito. Eu tenho muito carinho pelos padres, porque como padre a gente sabe tudo que a gente passa, né? Toda a riqueza e também as misérias humanas que a gente tem. Mas Deus é sempre generoso e misericordioso, porque toda vez que a gente precisa, Ele dá um jeitinho de realçar, de trazer, né? de nos mover, né? Com o seu amor. E a misericórdia passa pelos sacerdotes, né? Sim. Pelas mãos sacerdotais. Exato. Uma palavra muito bem apropriada esta aqui, Maria.
nos sentimos instrumentos nas mãos de Deus para operar a misericórdia. Quando o Papa Francisco escreveu a bula Misericordiae Vultus, ele foi divinamente inspirado. Com certeza. Inclusive, aquela iniciativa que ele tomou de alcançar a pessoa humana até nos lugares mais, digamos assim, a palavra impróprios, até os presos vão ganhar a indulgência plenária entrando na capela da cadeia. Nunca se ouviu uma linguagem desta na história da igreja. Eles ganharam uma porta santa. Isso não é bênção de Deus? Exato. Isso não é graça de Deus? Exato, porque Deus toca com a sua misericórdia o coração de cada um de nós. Por isso, valoriza o ano da misericórdia o sacramento da reconciliação, da confissão. Valoriza e nos convida a aproveitar deste perdão, não somente para deixar de lado uma experiência negativa, mas para saborear os dois grandes efeitos que a confissão produz: o perdão dos pecados e a força para não voltar ao pecado. É muito importante, portanto, a misericórdia de Deus é extraordinária. E, como já disse numa outra oportunidade, por tão grave que seja o pecado, a experiência humana, será sempre inferior à misericórdia de Deus. Que deixa explícito ali, ele deixa explícito isso, né? Exatamente. E aonde há o pecado, seja, como disse o padre, seja qual for o tamanho, muito maior, vai superabundar a misericórdia de Deus. E a gente vê ali também que tem um momento que o Papa fala que no mundo se buscou até hoje, sobretudo nesses momentos em que estamos vivendo, a justiça, a justiça, a justiça. E é a hora do perdão agora, né? Sim, usamos exatamente esta belíssima expressão de Santo Padre, o Papa, né? Porque o que acontece diante do erro humano, a reação imediata da pessoa humana é a justiça. Errou, cadeia, como se diz, pronto, vai apodrecer lá dentro. Isto é, nós todos nos tornamos juízes condenando, não pensamos numa recuperação. Não pensamos que aquela pessoa, digamos assim, pertence à misericórdia de Deus. E Deus entra também na vida daquela pessoa. Então, ele nos faz ver esse lado, né? Eu acho que ele está chamando, nesse ano da misericórdia, o ano dos excluídos, né? O ano dos miseráveis, o ano dos expatriados, o ano onde a gente pode pensar de uma maneira diferente. Eu sei, por exemplo, que falar para uma mãe que teve o filho assaltado e morto, né, que a justiça é que também seja preso e na cabeça de muitos até que ele morra também, né? Mas aí a gente tem uma visão pequena do mundo, uma visão só material, uma visão de um tempinho de existência. Nós estamos falando aqui de salvação, nós estamos falando aqui de uma conquista dos céus, da eternidade. Por isso o Papa vai contra a maré. Enquanto se pensa em poder, se pensa no prazer momentâneo, ou se pensa nos exércitos, nas bombas, né, ele está falando do perdão. Senta, da misericórdia. Conversa, diálogo, perdão, misericórdia. Isso não é impossível. Uma mãe que tem uma situação dessa de sofrimento, de morte, de um ser do seu ventre, ela vai carregar, na verdade, o ódio para a vida inteira, se ela simplesmente quiser essa justiça humana e a vingança. Mas se ela conseguir compensar e colocar aí o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a gente com certeza vai fazer aquela experiência que o Papa fez, o Papa João Paulo II, com aquele que o matou. Né? Que o tentou matá-lo. Que deu tiro, né? Foi lá, perdoou. Aquela imagem dele sentado com... Nossa, aquilo é inesquecível, né? Olha, Padre Osvaldo, o exemplo clássico que se apresentou, digamos assim, até para a Igreja no mundo inteiro, no ano 1950, foi quando o saudoso Papa Pio XII, era o ano da juventude, jubileu, inclusive, que também tinha a indulgência plenária,
ele canonizou uma menina italiana, Maria Goretti. Sim. Ai, que lindo. Sou muito devoto dela. Exato. Também. Esta menina que preferiu receber 14 facadas ao invés de perder a sua virgindade, né? Momentos antes de entrar em coma, na frente da mamãe e do padre, com um fio de voz, mas bem claro, ele falou que perdoava aquele moço. Alexandre, né? Alexandre Serenelli, sobrenome dele, né? Que inclusive eu conversei pessoalmente com ele. Sim. Quando era Nossa, noviço, padre sim, Quito. na cidade de Florença. E ele, inclusive, esteve na canonização, né? É isso que eu queria dizer. Este homem, pela justiça, passou 30 anos na cadeia. Lá na cadeia, a mamãe de Maria Goretti várias vezes foi visitar este moço, repetindo o mesmo gesto da sua filha. Isto é, queria perdoar de coração. Ele não acreditava, este homem, pelo menos pelas primeiras vezes, não acreditava. E esta mulher sempre chegando lá dizendo, olha que eu também te perdoo, etc. O gesto que comoveu a imprensa do mundo inteiro aconteceu quando o Papa Pio XII, repito, canonizou esta menina. Até a Basílica de São Pedro, Padre Osvaldo, se tornou pequena. Foi uma das pouquíssimas vezes que Papa Pio XII celebrou a missa campal. E lá na frente do altar, algumas cadeiras particulares reservadas aos familiares da santa, entre as quais, o caso raríssimo, a mamãe, com 90 anos de idade, Bem velhinha. mas ainda lúcida, bem lúcida e autossuficiente. Quando o Papa chegou pessoalmente para dar a comunhão na boca desta velhinha, com quase 90 anos, ela, digamos assim, quebrou o protocolo. Mandou o Papa aguardar um instantinho. O secretário que estava ao lado disse logo, não, senhora, não pode, na frente do Papa. E o Papa Pio XII, mantendo a hóstia nas mãos... Eu sou a mãe da santa. Exato, e disse, não, vamos ver o que ela vai fazer. Esta velhinha, minha gente, se afastou um momento, entrou naquela multidão da Praça de São Pedro, mais de 300 mil pessoas, e logo em seguida voltou, tendo pelo braço, como se fosse o seu esposo, um velhinho, que não era o seu esposo, que já havia falecido. Este velhinho era o assassino de sua filha. E os dois se receberam na comunhão pelas mãos do Papa. Foi um gesto que veio se arrepiar. Eu gostaria de falar para todas as mães que estão participando do programa. Imaginamos somente de uma maneira assim virtual, um exemplo assim na nossa família. Quem teria coragem um dia de ir comungar com o assassino da filha? A misericórdia explica. É porque Jesus foi um grandíssimo pedagogo quando ensinou a oração do Pai Nosso, porque não somente ensina a pedir o perdão, mas saber transmitir o perdão. Perdoai-nos como nós perdoamos. Amém, Padre. Isso mesmo. Nós estamos emocionados aqui, eu tenho certeza que você também. E nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Dá tempo ainda de você fazer a sua participação por telefone, por e-mail e WhatsApp, porque no finalzinho, daqui a pouco, no finalzinho do programa, nós temos o sorteio do kit das mãos ensanguentadas de Jesus. Não perca essa oportunidade. É o último programa do ano de 2015. Até já, viu? É emocionante entrar nesse lugar onde Jesus nasceu. Porém, o mais lindo é que, independentemente do lugar, Jesus nasce dentro do nosso coração. Confira essa linda história na coluna Repórter NT.